Fala galerinha, que bom que você chegou aqui. Estou tão feliz que você se inscreveu na nossa maratona para conseguir aprender tudo que é necessário, tudo que está por trás dos bastidores, para que você consiga fazer medicina. O teu sonho, se você está aqui, eu suponho que o teu sonho é isso. Se você está aqui, você não conseguiu normalmente passar em medicina no Brasil e quer entender as formas legais, viáveis, possíveis de você conseguir alcançar esse teu objetivo. Eu quero me apresentar, tá? Para você que não me conhece, o meu nome é Sóstenes Costa, eu sou fisioterapeuta dermatossinal, estudante de medicina hoje no Paraguai e eu quero te ajudar nesse processo, para que a sua mente se expanda. Então você já começou a ter uma noção aí um pouco de como é o Paraguai, Cidade do Leste, Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Pedro Juan Cabeleiro e Assunción, a capital do Paraguai, tá? Então vamos começar aqui hoje, nesse dia eu quero que você aprenda e entenda o motivo que me levou a fazer medicina no Paraguai, que talvez esteja levando você em direção a esse sonho, beleza? Eu acredito que você, assim como eu, já fez o Enem ou já fez algum vestibular para medicina. Ou você já é profissional da saúde também como eu, que se realizou com a sua profissão durante muito tempo, mas nunca conseguiu os ganhos financeiros e o reconhecimento profissional que a classe médica normalmente tem. E você talvez é enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta, dentista, não sei qual a tua profissão. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu durante muito tempo decidi abraçar a fisioterapia. Consegui chegar em altos patamares. Você pode ver aqui, ó, tem uma plaquinha, eu falo direto dessa placa, uma placa que mora no meu coração, quando eu fui eleito um dos melhores fisioterapeutas da minha cidade. Então eu consegui crescer, me desenvolver, amo ser fisioterapeuta. Entretanto, existe um sonho no meu coração e existe no seu também. Eu tenho certeza que por isso você está aqui. Mas o que acontece? Por que normalmente você não conseguiu entrar no vestibular para medicina no Brasil? Eu tenho alguns dados para passar para vocês. Deixa eu pegar aqui, tá? Olha só, em 2018 foi feito um censo e foi visto que no Brasil foram ofertadas 35.600 vagas, tá? Para medicina no Brasil inteiro, 35.600 vagas. E a concorrência para entrar nesse curso foi de 1 milhão de pessoas que se inscreveram para o curso de medicina. Vocês têm noção da quantidade de gente? 35 mil para 1 milhão, tá? É uma proporção muito grande, muito grande. E aí, quando você olha para essa relação, vagas, inscritos, a qualidade no ensino, talvez você não teve a oportunidade, assim como eu, de estudar numa escola particular, de fazer os melhores cursinhos pré-vestibulares, de poder abrir mão de começar uma vida e ficar só estudando, porque normalmente precisou trabalhar muito cedo, ou as suas condições financeiras, ou talvez você vai ser a primeira pessoa a querer ou a sonhar em fazer medicina na tua família. Por vir de família humilde, eu também vim de família humilde, que normalmente não tinha tantas condições, tá? No começo da minha faculdade, eu tinha que optar se eu lanchava na faculdade ou se eu colocava combustível numa moto, uma motinha que eu tinha de 50 cilindradas, que minha avó me deu de presente para eu não ir para a faculdade a pé. E nós passamos por diversas coisas, tá? Na nossa infância, adolescência, mas isso não determina quem você é. Você chegou aqui e eu quero que a sua mente se expanda, tá? Abra a mente nesse momento. É possível que você faça medicina, more no Brasil, se você quiser. Se não quiser, pode morar assim no Paraguai ou em outra cidade. Muita gente nos anos passados conheceram muitas pessoas que se formaram em medicina, odontologia, outros cursos na Bolívia, na Argentina e no Paraguai também, tá? Medicina existe nesse país assim como existe no Brasil. São países que são irmãos, que correlacionam o mesmo continente conosco e que fazem fronteira com a maioria dos nossos estados no Brasil. Por exemplo, Paraguai faz fronteira com Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná. Bolívia faz fronteira com outros estados, a Argentina faz com o Rio Grande do Sul, também faz fronteira com o Paraguai, com Mato Grosso do Sul. Bem, você tem diversas fronteiras que estão próximas,
mas que parecem tão distantes, porque normalmente a gente fica vedado, né? Fica com os olhos, não sabe como é que é a vida lá, não sabe como é que funciona. Foi para isso que eu criei o Intermed, o nosso treinamento, que vai ensinar você todo esse passo a passo. Mas antes de falar do Intermed, isso aí a gente vai falar no nosso último encontro dessa maratona, como funciona o Intermed, como você pode conseguir essas informações e aprender e fazer medicina no Paraguai sem ter que pagar assessoria, sem ter que gastar dinheiro desnecessário, sem ter que ser enganado, tá? Porque existem esses tipos de pessoas em qualquer lugar. Por que medicina se tornou algo tão impossível? Normalmente você olha para medicina hoje no Brasil, né? Medicina hoje é um dos... Qual é a média mais ou menos de salário em medicina? Medicina tem um salário mínimo por 20 horas, segundo o CFM, de 14 mil reais, tá? Segundo o CFM, o salário mínimo para um médico trabalhar 20 horas por semana é de 14 mil reais. Então você coloca aí, se ele trabalhar 40 horas, ele vai ganhar em média 28 a 30 mil reais, tá? Fora os plantões. Então, a média de um médico, a média de um salário de um médico recém-formado no Brasil é de cerca de 30 mil reais. Isso pela base dada pelo próprio CFM e você pode conferir no site, tá? E isso leva as pessoas a procurar muito porque esse é um dos maiores salários. Se você procurar as profissões que mais pagam, a medicina está no topo desse ranking. Porque eu nunca vi médico desempregado, eu nunca vi médico precisar colocar currículo para poder ser chamado. Normalmente as pessoas vão atrás para convidá-lo. E além de ser uma profissão linda, onde a gente pode estender a mão às outras pessoas, ajudar os que mais precisam, servir como ferramenta de Deus na Terra. E por que eu desisti de medicina no Brasil? Por que eu desisti depois de 4 vestibulares frustrados, depois de não conseguir mais e também não ter mais ânimo, sinceramente, de voltar a estudar geometria, outros assuntos que não estão relacionados à área médica, como por exemplo geografia, planícies, tipos de nuvens. Realmente não é um tipo de conhecimento que eu tenha mais interesse. Depois de já me formar como profissional, como fisioterapeuta, fazer uma pós-graduação, fazer vários cursos na área, me tornar professor de pós-graduações, de cursos na área da estética, eu trabalho com estética. E eu quero falar um pouco disso para você hoje, sobre essa minha história. Eu tenho 26 anos, tá? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu, quando gravei esse vídeo, eu tenho 26 anos. E esse treinamento surgiu no meu coração porque eu queria ajudar pessoas assim como vocês. Mas com 26 anos, eu não queria mais voltar para o banco do cursinho, que quando eu tinha 16 eu estava, com 16, com 18, com 21, com 22 anos, que foi a última vez que eu entrei, que eu sentei no banco do cursinho, que eu tinha planejado, tá? No meu primeiro ano de fisioterapia, eu fiz tranquilo, me apaixonei pela faculdade, mas quando virou o ano eu quero medicina, eu quero ir atrás disso e eu resolvi me matricular no cursinho. Minha madrasta me ajudou pagando o cursinho para mim, contra a vontade do meu pai, tá? Meu pai não queria, ele queria que eu continuasse a fazer fisioterapia, que eu terminasse a faculdade. E ela pagou o meu cursinho e eu agradeço muito a ela por ter me ajudado nesse momento. E aí, normalmente eu não tinha certa dificuldade de relacionamento com meu pai em casa e tal, e eu queria minha independência. Eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria viver minha vida, e muitas vezes a gente quer traçar o nosso caminho, pegar e construir com as nossas próprias mãos, né? E eu quis fazer isso. Eu decidi trocar o meu cursinho de medicina pelo concurso da Caixa, pelo cursinho para a Caixa. Estudei 40 dias e graças a Deus, e muito suor e lágrima derramada em cima dos livros, das apostilas, eu consegui passar no concurso. E aí, 2 anos depois de passar nesse concurso, foi que eu fui chamado e que minha vida começou a melhorar, que eu consegui um pouco mais de independência financeira, que eu consegui ir atrás disso. E medicina, Sóstenes, depois que eu passei no cursinho da Caixa, as coisas começaram a modificar. Eu tinha que dar atenção à faculdade, eu não voltei para o cursinho de medicina. Nesse ano eu desisti. Fui fazer o Enem por experiência, né? Eu sabia que eu não ia ter um bom êxito tão grande, mas já vim estudando há mais de 3 anos, então era um tempo que eu queria investir para testar. E tive nota muito boa. Passei para odontologia no Alagoas, passei para outros cursos, como medicina veterinária, que foi a última vez, que foi nesse ano seguinte.
Depois que eu já consegui entrar no banco, que eu passei um ano no banco, eu quis fazer medicina ainda. Eu estava na faculdade e fui fazer cursinho novamente e ainda trabalhava na Caixa Econômica. Então foi algo que eu tive que encaixar a minha vida assim de maneira mirabolante, mas eu tinha que estar com muito foco, com muita vontade, e fui com toda a força até que em agosto o meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, eu não tinha, o meu planejamento era: eu passo em medicina, deixo o banco, meu avô consegue me bancar financeiramente e daí eu consigo cursar medicina. Só que meu avô faleceu e eu não tinha mais. O meu pai não ia apoiar isso, ele não ia permitir que eu fizesse isso e não ia me ajudar financeiramente, porque ele não podia. O meu avô ia se virar para tentar me ajudar de alguma forma. E aí, com a ajuda de alguns familiares, eu conseguiria me manter para conseguir fazer medicina. Mas Deus sabe todas as coisas, e nesse momento eu desisti, fui fazer o vestibular novamente. Foi quando eu passei para medicina veterinária na UFESA, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse é um pouco da minha história, mas foi por isso que eu desisti de medicina no Brasil. Eu não aguentava mais levar pancada do Enem, não aguentava mais me frustrar e não conseguir resultado. E talvez seja essa a sua posição, de ter desistido e estar aqui hoje achando essa maratona porque decidiu que vai fazer medicina no Paraguai. E por que passar em medicina é tão difícil, né? A gente coloca um primeiro ponto: a formação. Se você não teve ali um ensino médio muito bom, numa escola particular, ou estudou muito no teu ensino médio, olha que eu estudei escola pública, mas eu estudei muito no ensino médio. Normalmente você vai precisar aí de um apoio, de um cursinho muito bom. E aí a gente tem uma média de preços, e eu pesquisei recentemente isso, tem cursinhos que vão de 300 a 1.200 reais no Brasil. Então, arcar com o preço de um cursinho desse, que é o preço de outra faculdade, as pessoas não vou pagar cursinho, vou fazer uma faculdade de odontologia, que na minha cidade aqui está de R$1.000. Vou fazer um curso de direito, vou ir para outra área, porque eu perder tanto tempo no cursinho assim, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso mostrar serviço, eu preciso me manter. E aí, nessa época de adolescência, a gente decide, talvez você, que já é profissional, que já tem lá aí seus mais de 26, 27, 30, 40 anos, eu conheci um amigo que faz faculdade também no Paraguai, que tem 50 anos e está lá fazendo faculdade. Eu conheci outro de 62 que resolveu fazer medicina por um sonho de infância. Então, não importa a idade e não importa o que aconteceu para trás, tá? Importa que você tem que tomar essa atitude, seja para ir em direção ao teu sonho ou morrer tentando. Esse é um lema que eu coloquei e vou dizer a você, eu não quero morrer tentando não. Então, normalmente, a faculdade de medicina se tornou algo muito desafiador. A concorrência é muito alta, os caras estão super preparados para poder triturar uma prova do Enem, e você chega lá para fazer a prova com um bom conhecimento, mas quando chega a tua nota, que também foi muito boa, eu já fiz uma nota 690, e no ano que eu fiz eu não consegui passar, entende? Quando você coloca uma nota muito boa, eu acreditava que essa nota é muito boa, que é quase um 7 numa média, é uma nota alta, tá? Uns dados para vocês entenderem. No Enem 2019, a nota de corte da UFRN, tá? A nota de corte, a maior nota do Brasil foi 901, que entrou para medicina. A segunda maior nota foi na USP, em São Paulo, que foi 858. A menor nota foi na UFESA, em Mossoró, que é 769, tá? Foi a menor nota de entrar em medicina. E aí a gente olha para essas notas e diz: é incompetência de quem não conseguiu? Não, é porque a concorrência é muito alta. Existem pessoas que estão altamente profissionalizadas em passar no curso de medicina. E talvez você não teve acesso a esse treinamento, porque se tivesse, garanto que capacidade, inteligência e força de vontade você tem para conseguir, tá? Porque as condições, talvez para você, não foram as mais favoráveis. E tá tudo certo, o que importa é o que a gente vai fazer a partir de agora. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a média? O que é que mais impede de fazer medicina? O preço. E a gente vai falar disso agora. Qual o preço médio das faculdades de medicina no Brasil? Se vocês pesquisarem, e vocês já sabem que os preços não são baratos, eu tenho uma lista que foi divulgada em 2019 de um blog sobre medicina que trouxe os preços de algumas faculdades, e eu trouxe para vocês também.
A faculdade mais cara do Brasil é a Faculdade São Leopoldo, em São Paulo. Custa R$ 12.700 a mensalidade. E a Faculdade Unirg, no Tocantins, custa R$ 3.641. É a faculdade mais barata e a mais concorrida também, por ter um preço mais acessível, tá? E aí, quais são as opções de quem não consegue passar no vestibular? Talvez é conseguir uma bolsa no ProUni, como eu consegui para fisioterapia, não consegui para medicina. Talvez seja fazer um FIES, se tiver um fiador bom, ou se não precisar de fiador, conseguir uma bolsa para FIES, porque também é muito concorrida. Bolsa não, né? Você vai pagar depois, então não é bem bolsa. E qual a outra opção? Qual a outra opção? Se você não conseguiu bolsa, talvez um financiamento do Bradesco, no Santander, algum coletivo que precisa de passar no vestibular da privada, pagar e depois conseguir o financiamento. É assim que funciona, tá? Para você que nem tentou. Ou outra opção é fazer como a média das 25 mil pessoas que estão fazendo medicina em Cidade Leste hoje e das mais de 12 mil pessoas que estão fazendo em Pedro Juan Cabeleiro. Olha só, se a gente somar, dá quase 37 mil pessoas que fazem medicina nas fronteiras com o Brasil. Esses dados somam mais do que as vagas disponíveis no Brasil anualmente. Tem mais estudantes em 2 cidades no Paraguai do que as vagas que o Brasil oferece no ano inteiro. E aí eu coloco tudo isso para você entender que fazer medicina fora é sim uma opção. Não importa a bandeira que você vai se formar. Não importa. Sabe por quê? As formas de revalidação existem. Só que as pessoas têm muito medo. Quais são os medos? Medicina fora do Brasil não presta, medicina na Argentina não funciona, lá é um açougue. Medicina no Paraguai é falso, os diplomas são falsos, não vai servir de nada. Você não vai conseguir revalidar. Não, isso é muito difícil, as pessoas fazem e se perdem por aí, não conseguem fazer o revalida e tal. E agora eu tenho boas notícias para vocês, a gente vai falar sobre isso, sobre esse tema específico. As regras de revalida mudaram, então aguarde que a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula amanhã, tá certo? Então, a gente abordou hoje temas sobre por que a medicina se tornou impossível, os preços das faculdades, notas de corte alto, e eu quero saber de você. O que é que falta mais para você ir em direção ao teu sonho? Eu tenho uma frase que eu falo sempre: não viva de condição, viva de decisão. Eu sei que você que está aqui para aprender sobre como encontrar possibilidades, você vai encontrar. Eu vou falar também sobre como trabalhar nas fronteiras ou no país para você conseguir recursos de se manter, para você que não tem alguém que te banque, para você que não tem recurso guardado para arcar com o custo durante esses anos de faculdade, tá? Eu vou falar com você justamente sobre isso, sobre esses temas. Então, se você tem dúvida, para não estender tanto essa aula, eu vou encerrar ela por aqui. Mas se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Para a gente poder te passar mais e no próximo vídeo a gente trazer já mais algumas soluções para essas dúvidas que vocês colocaram, tá certo? Então, fiquem bem e até amanhã a gente volta para a nossa maratona sobre medicina no Paraguai, para você encontrar as verdades que estão por fora. Tá por fora do que mostram, né? Talvez você já tenha feito sua matrícula, talvez você já tenha até ido lá, mas não sabe o que acontece nos bastidores. E eu vou falar disso, os bastidores do Paraguai, na próxima aula para vocês. Então, te espero lá e fui!